tarde a todos. Quero agradecer o convite e quero começar falando, para não correr o risco aqui de arder no fogo do inferno, já passar rapidamente, prometo que vou ser rápida aqui, eu sei que eu sou a última, sexta-feira, e quero já colocar o que é a principal premissa do raciocínio que eu pretendo desenvolver aqui, que é que o Marco Civil da Internet alçou o serviço de acesso à internet à condição de serviço essencial. A Constituição Federal, no artigo 9º, que trata do direito de greve, no parágrafo único, ele diz que os serviços essenciais podem ser estabelecidos por lei, então necessariamente não é um serviço público na visão clássica do direito administrativo, porque os serviços públicos são aqueles atribuídos aos poderes públicos pela Constituição Federal, mas ele foi estabelecido pelo Marco Civil da Internet e atribuiu ao poder público, como está expresso no artigo 1º, uma série de diretrizes para que o Estado atue na garantia de acesso à internet. Reforça esse entendimento que está expresso nos artigos 2º, 3º e 4º, que estabelecem fundamentos, princípios e objetivos dessa lei, e que deixa muito claro que os valores que essa lei vem garantir são direitos humanos, liberdade de expressão, pelas razões que o professor Marcassini já apresentou aí, na medida em que um provedor de acesso não respeita a neutralidade, ele pode cercear o seu direito de expressão, pode cercear direitos de um ambiente concorrencial, enfim. O artigo também fala claramente na livre concorrência e deixa clara a finalidade social da rede, ou seja, ainda que a gente esteja falando de um serviço que se encaixa em atividade econômica, que não é um serviço público propriamente dito, a gente está falando de que as redes, a lei estabelece que essas redes têm que cumprir uma função social. A lei também estabelece como princípios o princípio da garantia da neutralidade da rede, ainda que garanta também, no artigo 3º, a liberdade dos modelos de negócios dos agentes econômicos que atuem nesse segmento de mercado, desde que sejam respeitados esses princípios. Aqui, o artigo 4º, ele reforça ainda essa ideia de que o serviço de acesso à internet é um serviço de natureza pública e essencial, quando ele diz que ele deve ser garantido a todos, ou seja, ele traz a questão da universalidade, do acesso universal ao serviço para a lei. Essa lei ela foi inspirada no decálogo de princípios estabelecido pelo Comitê Gestor da Internet em 2009, pela resolução número 3, e que traz, entre esses princípios, o princípio da universalização, o princípio da neutralidade, da acessibilidade, da não discriminação, enfim, o Marco Civil da Internet foi inspirado no decálogo do CGI e, portanto, como ali já estava previsto o caráter universal da internet, aqui o Marco Civil repetiu. E aqui, para reforçar ainda, no artigo 24 e seguintes, a lei traz toda uma série de atribuições para o poder público para que se garanta o acesso ao serviço, se amplie as redes, e aqui a gente está falando não só do acesso propriamente dito, do acesso à internet, mas também da infraestrutura que dá suporte, e aí a gente está falando de telecomunicações, que dá suporte ao serviço de acesso à internet. Ou seja, o poder público vai ter que atuar nesse segmento. O artigo 7 deixa claro que esse serviço é essencial para o exercício da cidadania
a declaração do NET Mundial, que foi um encontro que aconteceu aqui no ano passado, em abril, quando foi editado, na mesma data, no mesmo ato em que foi editado o Marco Civil da Internet, também garante todos esses princípios da neutralidade. Bom, feita essa introdução, queria defender aqui que a gente tem princípios, o artigo 7º trouxe princípios que são típicos do serviço público para o serviço de acesso à internet. A gente pode ver o princípio, por exemplo, da continuidade, quando a lei proíbe que se interrompa o acesso ao serviço quando o consumidor esteja adimplente. E trouxe aqui uma decisão que saiu agora, uma antecipação de tutela, proferida por uma juíza na primeira vara no Espírito Santo, proibindo a Vivo de bloquear o acesso à internet. As empresas, até o final do ano passado, elas, mesmo nos planos com franquia, com volume de dados estabelecido, de download e upload por mês, com limite fixo, quando acabava esse limite de dados, as empresas reduziam a velocidade do provimento, mas mantinham o acesso à internet. A partir do final do ano passado e começo desse ano, as empresas mudaram de estratégia. Elas passaram ao final da franquia de dados, a bloquear o acesso à internet. E aí a gente teve uma série de ações civis públicas movidas, muitas delas estão pendentes agora num conflito de competência que foi ajuizado pela OI, no Superior Tribunal de Justiça, que foram muitas ações no Brasil inteiro. A Proteste, a associação da qual eu faço parte, moveu também uma ação para discutir se é possível o bloqueio, né, diante da garantia não só de continuidade, que está prevista no artigo 7º, de acordo com o nosso entendimento, mas também de acordo com o artigo 9º, que trata da neutralidade da rede. Por quê? Porque quando essas empresas, ao final da franquia, elas interrompem o fornecimento do serviço, muitas vezes, elas utilizam da prática da tarifa zero para determinadas aplicações. Então, a pessoa passa a ter acesso ao Facebook, por exemplo, ao Twitter, e todo o resto da internet está bloqueado para ela. Eu entendo que, de acordo com o artigo 9º, né, você teria aí uma discriminação por aplicação, porque você está dando acesso exclusivamente a determinadas aplicações que não são escolhidas pelo consumidor, e aí a gente teria um outro desrespeito, né, porque não é o consumidor que está escolhendo, isso está sendo determinado por acordos comerciais feitos pelo provedor de acesso e empresas que com ele se associam, né, e o bloqueio, por outro lado, porque a pessoa deixa de ter, o consumidor deixa de ter acesso a todo o resto da internet, e isso não é internet. De acordo com os parâmetros técnicos do que seja internet, a internet é aberta, a arquitetura é aberta, e você deve ter acesso a todos os sites, vamos dizer assim, que estejam disponíveis a partir do seu ponto de acesso. Então, nós entendemos que estaria havendo, além do desrespeito ao princípio da garantia da continuidade do serviço, que é um serviço essencial para o exercício da cidadania, como está expresso na lei, até porque muitos serviços hoje você só acessa pela internet. Você, por exemplo, aqui em São Paulo, a obtenção de certidões judiciais, você só consegue pela internet. Você fazer um boletim de ocorrência de crimes que não tenham, que não sejam que não envolvam morte, lesão corporal, você só faz pela internet. Então, a interrupção desse serviço para o consumidor, a gente entende que é um desrespeito
não só ao princípio da continuidade, mas também ao princípio, à garantia da neutralidade. Queria dizer que, ao contrário, né, do que tem dito, que o que vai se regulamentar, o que o artigo 9º estabeleceu, é que o que será regulamentado por um decreto presidencial com participação do Comitê Gestor da Internet e da Anatel são as exceções ao princípio e ao direito da neutralidade. O direito à neutralidade, ele já está em pleno vigor, não é isso que vai ser regulamentado, e o que infelizmente nós não temos, e que seria muito importante que o decreto presidencial que virá trouxesse, seria um sistema e atribuições e competências específicas para fiscalizar. Esse é um serviço, como a gente viu, de interesse público e essencial, e não é possível que práticas comerciais de interesse das empresas pautem esse mercado, que a quebra da neutralidade se deu ou não, mas seria importante que houvesse um órgão com atribuição de fiscalizar, e nós não temos, e o que acontece é essa quantidade de ações no Poder Judiciário que não está habilitado plenamente, essa é uma lei nova, e nem familiarizado com aspectos técnicos, para julgar eu acho que com consistência, né, a questão do cumprimento ou não da obrigação de neutralidade pelos provedores de conexão. Por exemplo, naquela decisão que eu passei aqui para vocês, recente, do dia 26 agora do Espírito Santo, a juíza, ela reconhece o caráter essencial desse serviço, mas ela usa a lei de greve e ela fala de serviço de telecomunicações, quando o artigo 61 da Lei Geral de Telecomunicações estabelece uma diferença clara entre serviço de telecomunicações e serviço de valor adicionado, e a portaria 148 de 95 do Ministério das Comunicações estabelece que o serviço de conexão à internet é um serviço de valor adicionado e, portanto, ele não se enquadraria na essencialidade e na qualidade de serviço público como está na Constituição Federal. Sendo assim, a gente aguarda que o Poder Executivo traga com rapidez esse decreto. Quem sabe, como foi dito pelo CAF aqui, a gente tem agora em novembro o Fórum de Governança da Internet Global, que vai acontecer aqui em João Pessoa, e seria muito bom, assim como no NET Mundial ano passado a presidenta Dilma apresentou o Marco Civil da Internet, se pudesse apresentar tudo que falta para materializar direitos importantíssimos que vieram com o Marco Civil da Internet e que estão em risco pela prática comercial das empresas. Quero mostrar aqui, trouxe para vocês, isso aqui é um documento que foi distribuído pelo Sinditele Brasil, que é a entidade representativa das operadoras de telecomunicações, antes da aprovação da lei, mas já com o texto do artigo 9º, exatamente como é hoje, onde eles dizem claramente que, aprovado o artigo 9º com aquele texto, eles não poderiam comercializar pacotes com volume de dados e, apesar disso, eles têm feito essa comercialização, têm chamado, né, de planos ilimitados, planos que na realidade não são ilimitados, Infinity, Pré, né, são nomes assim que confundem o consumidor, que induzem o consumidor a erro e que levam o consumidor a contratar algo que não é exatamente aquilo que se espera e que cria custos excessivos para o consumidor, porque na hora que acaba o volume de dados contratado mensalmente, se ele quiser acessar alguma coisa, ele vai ter que pagar mais. Aqui ainda é o documento do Sinditele Brasil, falando isso, e aqui uma manifestação da Agência Nacional de Telecomunicações,
que tem se atribuído a competência para regular a internet, né? Isso é uma disputa que está em curso, em que medida a Anatel tem competência ou não e até onde ela tem competência para regular sobre o acesso à internet. Ela entende, a Anatel, que as questões da relação contratual entre os consumidores e os provedores de acesso é uma questão que tem que se resolver pelo mercado. E nós entendemos, primeiro, que a Anatel tem uma atuação mais restrita do que ela tem pretendido no que diz respeito à definição de regras para regular a relação do consumidor com o provedor de internet, porque no artigo 61, no parágrafo único, no parágrafo 2º, está expresso que ela tem competência para regular a relação daquele que opera as redes com o provedor de acesso que usa aquelas redes para dar o acesso à internet numa segunda camada de redes, na camada lógica de redes e não na camada física de infraestrutura. Então, o decreto presidencial que vem aí, ele terá essa tarefa difícil de delimitar qual será a atuação da Anatel. O artigo 24, que eu passei ali, atribuindo deveres e obrigações para os poderes públicos, fala que o Comitê Gestor da Internet participará das definições de questões regulatórias relativas ao serviço de acesso à internet e caberá esse decreto definir até que medida a Anatel regula e a partir de onde será o Comitê Gestor da Internet ou uma outra entidade dentro do Ministério das Comunicações, ou enfim, como é que vai se definir um sistema de fiscalização para garantir o cumprimento dos direitos que vêm com o Marco Civil. Eu acabo aqui, muito obrigada e estou disponível para as perguntas.